Fala galerinha de YouTube, Ravi na área, e hoje eu vou mostrar o resumo da Copa de 2022. Eu não achei nenhum da Copa de 2026, né, que é a última que tem, né, mas só que pelo menos eu vou assistir como que é o resumo da Copa com vocês, né. Então deixa o like e se inscreve aqui pra gente pegar mais de 1 milhão de inscritos, né. Então deixa o like e se inscreve aqui. Espera, para dar crédito a esse canal aqui, Eurofute, ó, Eurofute. Grandes momentos da Copa do Mundo 2022. Então, são os grandes momentos da Copa de 2022. Ah, vá, da Copa de 2040. Deixa eu aumentar aqui, né? Tá muito baixo. E mais grandiosos momentos da Copa do Mundo de 2022. E a abertura tinha que estar aqui, né? Além da cerimônia, o primeiro jogo da Copa foi Catar e Equador, uma partida em que o Ener Valencia fez um jogo dos bons, destruiu, bateu um pênalti com nojo e ainda saiu fazendo a comemoração do calma, né? Baniram essa comemoração do FIFA, mas na vida real... Baniram, foi? Sabia não. Continuou valendo. Ainda na primeira rodada da fase de grupos, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e passou um trator vencendo por 6-2. Gwyneth Rashford, 2 gols de Saka, 2 um de Sterling e 1 de Bellingham. Mas de todos esses gols, o mais impactante foi o do Jack Grealish. Isso porque ele tinha prometido ao jovem torcedor do Manchester City, o Finlay, que tem paralisia cerebral, que faria uma comemoração em homenagem a ele. E ele foi lá, meteu o gol na Copa do Mundo e não esqueceu, fez a homenagem, foi um momento bem bonito. O país de Gales voltou a disputar... Tudo aponta pro Pelé. Pelé já morreu antes da Copa ou depois da Copa? Aí fica a dúvida, né? Depois de 64 anos, e quando enfrentou os Estados Unidos na primeira Gol de rodada, Bale. o gol de Timothy Weah, que foi histórico por 2 motivos. Como o Gales ficou muito tempo fora da Copa do Mundo, o último gol que eles tinham tomado em Copas, antes desse do Weah, tinha sido do Pelé, lá em 1950. Gol do Pelé, 1958. E a segunda coisa é que o Timothy Weah conseguiu fazer uma coisa que o pai dele, o George Weah, cracaço de bola, bola de ouro e tudo, não conseguiu fazer. Foi ir a uma Copa do Mundo e ainda meter gol. E depois desse gol aí, o Bale até empata de pênalti, mas foi só isso que o Bale fez na Copa inteira. Só um gol foi. O da Argentina na Copa, Zebra Monster. e que poderia ser uma vitória protocolar. A Argentina... Ah, jogo do Arábia Saudita. 36 jogos de invencibilidade, o argentino Lionel Messi brilhando, um ciclo extremamente forte, batendo recordes, aí chegou e perdeu para a Arábia Saudita de virada. Os sauditas De fizeram virada ainda, hein? um jogo absurdo, com muita entrega dos caras. Deixa eu aumentar demais, né? Então, pra você deve ser abaixo, né? Deixa eu ver se aqui tá bom. E com o goleiro deles, o Al-Owais, fechando o gol. Um dia fabuloso para os amantes do futebol e um dia de terror para os torcedores argentinos. Ainda que depois ver que essa vitória ajudou a fortalecer o espírito do grupo que veio a ser campeão, né? E por falar em espírito, em México 0, Polônia 0, um jogo bem ruinzinho, apareceu um cara que parece que nem existe, mas o espírito dele sempre... Só ressurge nas Copas do Mundo, né? Qual que é o time dele? AE, Limassol, Chipre e FFSA, Futebol SAD de Portugal. É, timezinho, né? Não jogou nunca no Real Madrid, né? Chega em época de Copa do Mundo, que foi o goleirão Ochoa. Ele não fez uma grande Copa, mas nessa partida ele pegou um pênalti do Lewandowski, reforçando... Que a gente se aposentou nessa Copa, né? Já que a seleção dele não jogou. Lendas aí, de que em tempos de Copa ele vira um mutante. Ochoa, que entrou para um seleto grupo de jogadores que estiveram... Ochoa, Messi,
Messi, Cristiano Ronaldo, e não fica com esse loirinho aqui, não. Em 5 Copas do Mundo. Lembrando que esse vídeo não tem intenção de ser um resumo completo de tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Senão a gente ficaria horas falando aqui. A gente separou. Velho. Senão eu demoraria 5 horas pra fazer o resumo da Copa, né? Pra fazer os melhores jogos, decepções. Principais momentos aí na nossa opinião, ok? França e Austrália foi um jogo muito movimentado, Gol de Giroud, Mbappé e Rabiot. com vários lances bacanas ali, mas o grande destaque foi para o doblete de Olivier Giroud, que com esses 2 gols acabou se tornando simplesmente o maior artilheiro da história da França, com 51 gols marcados. Depois... E bicicleta. Quem é o maior artilheiro da Copa? Não, da Copa não, da França. Maior. Ah, é maior artilheiro. Da França. Ah, Kylian Mbappé. Ah, acho que o Giroud segundo, Mbappé primeiro e... Então aqui, ó. E pior, ele só jogou 3 Copas do Mundo. Ultrapassou a marca histórica que pertencia a Olivier Giroud, 57 gols. Então o Giroud meteu uns 6 gols depois dessa Copa, né? ele até ampliou a sua vantagem na liderança. A Alemanha e Japão tinha tudo para ser uma vitória fácil para os alemães, até porque eles abriram o placar e massacraram jogando bem por muito tempo. Mas na segunda etapa, o Japão viveu um dos maiores momentos da sua história, fazendo 2 gols e virando para cima da tetracampeã Alemanha. E essa vitória acabou ficando ainda maior depois de tudo que aconteceu no encerramento dessa fase de grupos. E outro feito histórico nessa Copa... A gente iria ganhar da Alemanha em 2022, basicamente, já que a gente eliminou foi o Japão nessa Copa. Todo mundo veio das mãos ou dos pés de Cristiano Ronaldo, jogando também a sua 5ª Copa. Ele marcou de pênalti na estreia de Portugal contra a Gana, virando o primeiro jogador da história do futebol masculino a fazer gol em 5 Copas do Mundo diferentes. Infelizmente, esse foi o grande momento dele na Copa, né? A partir daí as coisas não deram certo pro Robozão, mas tá aí um recorde difícil de bater, né? Quem sabe o Mbappé empata um dia. E ainda falando de estreias... Já empatou já, né? Ou não? Bora ver o jogo do Brasil na O Sérvia. Brasil nessa Copa do Mundo foi contra a Sérvia, um jogo bastante embaçadinho que acabou sendo resolvido com um gol mágico do Richarlison, quando ele recebe uma bola, dá um baita de um voleio, num momento que, olha, teve muito brasileiro se iludindo nessa hora aí. O jogo... Era pra ser o gol Puskás, né? Qual foi o gol Puskás de 2022? Gol de voleio de primeira. Autor Masi Olex. Gol. Data do gol 26 de novembro de 2022. Campeonato polonês. Nem pra ser uma liga lá, liga, né? Entre Gales e Irã, a gente tinha 2 seleções mais fracas e tinham tudo para fazer um jogo ruim, e realmente o jogo foi ruim na maior parte do tempo, mas ele explodiu no finalzinho quando os jogadores do Irã, dando a alma e a vida dentro de campo, marcaram um gol aos 53 minutos do segundo tempo para abrir o placar e depois outro aos 54 para fechar o jogo. Foi a primeira e única vitória do Irã nessa Copa do Mundo e foi um grande momento, os jogadores estavam emocionadíssimos, né? Inclusive o atacante Asmum resolveu comemorar dessa maneira, simplesmente enforcando o próprio... Vai matar o velho, um bolso assim, ó.
sufocando. E o Lewandowski foi para essa Copa do Mundo. Copa é outra coisa. Consagrado. Ele ganhou tudo que é título, foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, mas vinha com o peso de ter feito uma Copa de 2018 horrorosa e não ter marcado nenhum gol. E como na abertura da fase de grupos ele perdeu aquele pênalti contra o México, tinha muito peso nas costas. Vai enfrentar a Argentina agora, quer ver? Finalmente o homem conseguiu quebrar o jejum dele em Copas do Mundo, fazendo um gol contra a Arábia Saudita. Isso deixou o Leva tão emocionado que ele foi às lágrimas. Pensa só, um cara que tem mais de 600 gols na carreira, atingiu praticamente tudo que se poderia no futebol de clubes, chega na Copa do Mundo, marcar um golzinho na fase de grupos e fica emocionado dessa maneira. A Copa do Mundo é diferente, cara, não tem comparação, tá? No segundo jogo da Argentina na fase Virada de grupos, chave. tava o México, que estavam jogando a vida ali. Eles poderiam até ser eliminados caso perdessem aquele jogo. Poderia ser, né? Se perdesse, né? Se o Ochoa defendesse mais, né? Eu lembro desse jogo, velho. Lembro desse jogo, foi 2x1, né? 2x1, sei lá qual. Estava uma partida bastante embaçada, com o México conseguindo defender bem, caminhando firme para um 0x0, até que Lionel Messi tira um chute de fora da área da cartola, manda no cantinho e abre o placar. Daquele que foi um dos grandes momentos do Messi pela Albiceleste. E depois da Argentina conseguir superar esse grande desafio aí, eles acabaram tirando muita pressão das costas, e foi nesse momento, segundo o Tagliafico, lateral esquerdo, que o grupo passou a acreditar que poderia vencer a Copa do Mundo. E o Japão foi para essa Copa do Mundo para chocar. Futebol não faz sentido. Da Alemanha, estava enfrentando agora uma Costa Rica que na primeira rodada tinha tomado de 7 da Espanha. E aí foi lá a Costa Rica. 7, só 7. Poderia ser um, né? Não vou falar nada, né? E venceu o Japão com um gol do Fuller de fora da área. Golaço. Tudo que fez nesse grupo, o Japão perdeu para Costa Rica. O futebol simplesmente não faz sentido, cara. Camarões e Sérvia tinha tudo para ser apenas Camarões mais e Sérvia. um modorrento das Sérvia. 7 da manhã para quem tá no horário de Brasília, né? Mas no final das contas acabou sendo um jogaço. Ganhou de cravadinha. Parecia que poderia virar passeio quando os sérvios abriram 3x1. Mas foi aí que veio do banco ele, Vincent Aboubakar. Ele começa fazendo um gol antológico de cobertura, porque ele achou que estava impedido. Aí finalizou de forma displicente, deu uma cavada estranha assim por cima, marcando um golaço. Nem comemorou porque foi anulado, mas depois o VAR corrigiu, validou o gol. E o Aboubakar ainda consegue fazer uma assistência pro terceiro gol de Camarões para encerrar um 3x3 que, pô, foi aquele tipo de jogo de Premier League numa Copa do Mundo, né? Eu assisti. Rodada, a classificação de Senegal vivaço. mata-mata foi heróica por causa de todo o contexto que envolvia aquele jogo. Eles precisavam vencer o Equador e por boa parte do tempo eles estavam vencendo por 1x0. Até que o Moisés Caicedo empata o jogo em 1x1, o que seria o fim do sonho senegalês, mas logo depois o Koulibaly acerta um chutaço, mete 2x1 e faz com que Senegal volte a um mata-mata de Copa do Mundo 20 anos depois daquela classificação de 2002. E com detalhe, sem o Sadio Mané, o seu principal jogador. Então foi uma baita surpresa. Jogou não, foi. Ô, louco. Ele carrega basicamente o time dele à toa, né? Atrás das costas. Senegalês. A grande decepção dessa Copa do Mundo foi a canalha da seleção da Dinamarca, que chegou cheia de pompa, né, e não conseguiu vencer um mísero joguinho. Mas por outro lado tinha uma Austrália que queria ser zebra e conseguiu. Depois de vencer a Tunísia, os caras foram enfrentar a Dinamarca, Parece a camisa do Brasil, não é? Parece que é Brasil e Sérvia, não é? trocaram com o moleque e se classificaram pro mata-mata, eliminando os dinamarqueses, né? A famosa Dinamáquina estava sem bateria. E a Austrália jogando futebol, moleque. Foi uma piada. Curtiu? E a rodada final do grupo E da Copa Segundo foi Luiz Santos. absolutamente insana. Chegou para as duas partidas finais com todas as seleções tendo chance de classificar, mas também com todas tendo chance de ser eliminada. Os jogos acabam ganhando um contorno muito dramático quando o Japão consegue passar na frente do placar contra a Espanha. Esse resultado ia eliminando a Alemanha, mesmo com a vitória parcial deles sobre a Costa Rica. Só que tem um momento em que a Costa Rica chega a virar para cima da Alemanha. E esse resultado também eliminava a Espanha. Então, por uns 5 minutos nesses dois jogos finais aí, estavam caindo a Alemanha e Espanha e passando Japão e Costa Rica. Era Que loucura, né? 2 campeões mundial sendo eliminados, né? uma loucura completa, né? Mas no final das contas, a Alemanha virou para cima da Costa Rica, o que não mudou a situação deles, mas fez com que a Costa Rica fosse eliminada e a Espanha classificasse. Foram 5 minutos insanos com detalhe, né? O Japão venceu Espanha e Alemanha e perdeu para a Costa Rica. E também vale ressaltar... Jogaço, viu? Ganhar da
Alemanha, as melhores seleções do mundo, perder para Costa Rica, que não ganhou nem mais a Copa do Mundo, né? Rodada final do grupo H. Gana e Uruguai se enfrentavam não só buscando uma vaga no mata-mata, mas também pela rivalidade estabelecida naquele jogo histórico de 2010, quando o Soares salva o gol de Gana em cima da linha, metendo na mãozona, né? Depois Era só fazer de cabeça, não? Mas é assim, ó, e tirava, né? Gana perde o pênalti e no final das contas o Uruguai classifica para as semis da Copa. E agora em 2022, essas duas seleções Ó, Rascaeta. clima de revanche para os ganeses que tem mais um pênalti a favor deles. E o André Ayew vai para a bola, bate muito mal e perde novamente. Aí o Uruguai se dá melhor e vence com 2 gols do Arrascaeta, o que Uma vez Flamengo. poderia classificá-los para as oitavas, mas o que eles não contavam era que no outro jogo da fase de grupos, no finzinho do jogo, numa jogada incrível do Son, ele deixou o Lee Chang-won na cara do gol, ele finalizou e deu a vitória para a Coreia do Sul. O Uruguai acabou sendo eliminado então pelo critério dos gols marcados, já que eles empataram com a Coreia, tanto nos pontos quanto no saldo de gols. Mas Se fosse hoje, negócio de terceiro lugar, o Uruguai passaria, pô. O Uruguai passaria. Só que nessa Copa aqui não passou, não. Essa Copa de naquela 2026. partida aí eles passavam, né? Eles foram do céu ao inferno rapidinho. O grupo do Brasil acabou se resolvendo sempre no Algum final, mas que- vale mencionar a vitória histórica dos camaroneses para cima da seleção brasileira. Um lindo golpe de crânio do Abubakar que foi o suficiente para os camaroneses vencerem o Brasil por 1-0 e fazerem a primeira vitória de uma seleção africana sobre os pentacampeões mundiais. Camarões caiu da mesma maneira, mas o jogo continuou sendo muito impactante. Em detalhe, Abubakar faz o gol, tira a camisa, comemora pra caramba, é expulso e ainda cumprimenta o juiz na saideira, tipo, fiz meu trabalho, falou. Que Copa fez esse homem, né? E nas oitavas de final, tava aceso o sonho do Hexa quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul, demolindo os caras numa vitória por 4-1. Teve direito aí ao Gol de Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar, de pênalti. primeiro gol do Vini Júnior em Copas do Mundo, esperamos que seja o primeiro de muitos, né? E também pro momento em que o Tite se juntou à comemoração e fez a comemoração do pombo ali, né? O sonho do Hexa nesse dia ainda tava vivaço, né? O tal do sonho, aquele. Ainda Aquele nas oitavas, Fred, a filho da França mãe passou lá. pela Polônia sem muito drama, mas vale destacar os 2 golaços que marcou Kylian Mbappé. Com isso ele chegou aos 9 gols em Copas do Mundo. 9 que se tornaram 21. É pouca coisa, né? Acho que ele é o maior artilheiro da Copa, não é? Ele? Aos 23 anos, se tornando o jogador mais jovem da história a conseguir tal feito. Kylian Mbappé, Desde Kylian, que dado. o Kylian já estava dando sinais de que nessa Copa ele Bicho tá um pouco forte, né? Olha o tamanho do muque do moço. queria coisa grande, né? Você já percebeu que vários dos recordes que alguém quebra hoje em dia em Copa do Mundo é sempre, não sei o que lá, desde o Pelé. O primeiro a fazer tal coisa, desde o Pelé. O rei tá em todas, cara. E nas oitavas de Portugal contra CR7 do banco. a história já foi sendo feita mesmo antes da bola rolar, porque o técnico Fernando Santos resolveu colocar ele, Cristiano Ronaldo, no banco de reservas. Ele deu lugar ao Esse é de grama aí, bem que colocou o Careca no time lá, senão... jovem Gonçalo Ramos, de 21 anos, e a mudança deu muito certo porque Portugal destroçou a Suíça. Ah, é só isso aí, né? Rafael Leão, 3 gols de Gonçalo Ramos, Rafael Guerreiro e Pepe. Só isso aqui, 6x1, 6x1, 6x1. Por 6-1, o direito a hat-trick do Gonçalo, que adivinha, se tornou o jogador mais jovem a fazer 3 gols no mata-mata de Copa do Mundo. Desde Pelé. Sua primeira venda online em 7 dias, Desde sem Pelé. experiência, sem estoque, sem precisar de aparecer. E se você não conseguir, a culpa é minha e não sua. Sabe por que eu tenho? Desde Pelé, em 1958, sinistro, né? Foi uma noite perfeita aí pra joia Benfica. E Marrocos e Espanha poderia ser pra Benfica que jogou foi no... Ele é ex-jogador do Benfica, ele foi pro PSG, que ganhou 2 Champions League, né? alguns aí, um jogo fácil, né? Espanha, com aquele futebol controlador e supostamente vistoso, enfrentando a pequenica seleção de Marrocos, a seleção da retranca. Mas só parecia mesmo. A equipe de Walid Regragui montou uma retranca sólida demais, comprometida e guerreira, limitando os espanhóis a passes de lado e a um jogo altamente ineficiente. Quando Camisa bonita da Espanha, né? foi pros pênaltis, o
3-0. uma Copa pela primeira vez na sua história. Eles não estavam contentes só com isso não, né? Nas quartas de final, a Argentina e a Holanda pareciam um Ô, jogo Van Gaal. que a gente imaginava. Porque o Messi, primeiramente, acha um passe, ele teria guiado pro Molina abrir o placar. E depois ele ia para 2-0. Até que no final do jogo, o treinador Van Gaal entrou em ação. O técnico holandês botou dois atacantes grandalhões Esse atacante aqui meteu 2 gols, né? Depois daquele jogo lá, né? dentro da área, na esperança de que um deles pudesse fazer um gol de cabeça ou algo assim. E foi exatamente o que aconteceu. O Weghorst devolveu a laranja pro jogo com um baita cabeçaço. E daí, no final da partida, o lance que explodiu a cabeça. Cuidado pra não matar o homem, né? O bichinho aqui, ó. Ó. Não vai parar mais fim, não. Todos nós. Falta perto da área, era o último lance do jogo. Em vez da Holanda tentar mandar direto pro gol, os caras fazem uma jogadinha ensaiada, digna de PES ou de FIFA, né? Conseguem o gol e levam a partida pra prorrogação no finalzinho. No fim das contas, a Argentina se classificou na disputa de pênaltis, mas isso não tira o brilho daquela jogada ensaiada da Holanda e de como o Van Gaal deu aula ali, né? E quase conseguiu essa classificação. E esse jogo contra a Holanda também ficou marcado por duas provocações do Messi. Primeiramente, depois de um gol, ele vai e se dirige ao Van Gaal, técnico da Holanda, e bota as mãos nas orelhas. Um claro sinal de provocação. E depois do jogo, numa entrevista, Querido é o bobo. Weghorst, né, tenta cumprimentar o Messi e o Messi simplesmente manda essa. Deixa eu ler aqui, gente. E o Messi simplesmente manda essa. Tá me vendo o quê? Tá me vendo o quê? Tá me vendo o quê? Sai daqui, sai daqui. Mexe, Os marcha. franceses também fizeram um jogaço. Tomava aqui pra... Oh, desculpa. Perdão. Desculpa, mas... Messi, filho da... Quartas, mas acabou ficando marcada essa partida por algo que não aconteceu. Isso porque até os 84 minutos de jogo a França vencia por 2-1 quando o Theo Hernandes faz um pênalti totalmente bobaço ali, né? Dando a chance para os ingleses empatarem a partida e levarem para a prorroga de repente. O Harry Kane já tinha marcado um gol de pênalti neste mesmo jogo e ele vai para a segunda cobrança. Quando ele de repente lembra que o estádio do Tottenham, o time dele, tem toda uma questão que o gramado de futebol sai para entrar um gramado de futebol americano. Ah, vai meter ele pra fora, quer ver? Aí ele lembra do futebol americano e manda um field goal. O cara isola, a Inglaterra é eliminada e o Kane definitivamente não ajudou É burrice, né? a acabar com aquelas piadinhas. E no jogo entre Marrocos e Portugal, a gente tinha uma seleção de Portugal que vinha depois de demolir a Suíça, muito embalada, mas que acabou se tornando mais uma vítima do brilhante Marrocos de Regragui. Fez uma retranca e dessa vez não precisou nem de prorrogação nem de pênaltis. O centroavante marroquino En-Nesyri marcou um gol de cabeça no tempo normal, um lance que chocou todo mundo, porque o cara conseguiu subir a 2,75 m É o quê? É o tamanho do Courtois? de altura, uma impulsão absolutamente gigantesca que foi suficiente para eliminar Portugal, botar Marrocos nas semis e a gente tem então pela primeira vez na história das Copas do Mundo uma seleção do continente africano. Marrocos se torna a primeira seleção africana a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. Com o gol de En-Nesyri. Marrocos vence Portugal neste sábado e avança para a semifinal da Copa do Mundo. Poderia ganhar da França, né? Entre as 4 melhores, um feito absolutamente histórico e merecido porque o que os jogadores de Marrocos jogaram nessa Copa foi uma barbaridade, tá? E chegou a hora de falar da fatídica Sonho adiado de eliminação do novo. Brasil, porque apesar Como aqui, foi essa culpa desse grama aqui, ó. O camisa 8 que fez a gente perder. de ter caído fora da Copa, esse jogo não deixa de ser histórico também pelo lado da Croácia, né? Um país pequeno aí que mais uma vez conseguiu se colocar entre as 4 melhores seleções. Só que esse jogo Tem quantos habitantes? Croácia. Habitantes. 3 milhões de habitantes. Ah, também da minha cidade, pô. Ou também da minha cidade não, também do meu estado, né? Que eu moro na Bahia. Chique Bahia. pequeno aí que mais uma vez conseguiu se colocar entre as 4 melhores seleções. Só que esse jogo tinha tudo para ser histórico por outro motivo, porque na prorrogação o Neymar faz um gol e simplesmente iguala Pelé com 77 gols marcados pela seleção brasileira. O maior artilheiro, né? Parecia um grande roteiro ali, a gente conseguia classificação com um gol histórico desse. Mas
Talent mais uma vez para a semifinal de Copa do Mundo. O Brasil de Tite terminou sua campanha ali. Foi a quinta eliminação consecutiva de Copa do Mundo da Canarinho, ao trombar com o primeiro europeu na fase de nocaute. E nas semifinais, Marrocos e Croácia eram os famosos aí underdogs, né? As zebras que tinham conseguido chegar longe, mas na semis não teve zebra nenhuma. A Argentina conseguiu passar pela Croácia com tranquilidade. A gente ia enfrentar a Argentina na semifinal. A gente perderia, né? Um grande dedo do técnico Lionel Scaloni, que botou 4 meio-campistas e dessa maneira conseguiu anular um pouco os brilhantes Brozovic, Modric e Kovacic. O cara usou a cabeça para quebrar a Croácia no meio. E ainda teve um show do Lionel Messi com uma jogada em que ele simplesmente bota o Vardiol, os principais jogadores dessa Copa do Mundo, para dançar ali, né? E já no jogo da França contra Marrocos, os franceses conseguiram fazer o que Portugal e Espanha falharam, que foi abrir o placar ainda bem cedo, com 5 minutos de jogo, e isso fez com que Marrocos tivesse que sair mais pro jogo. Jogaram bem mesmo assim, mas tomaram de 2-0 e o sonho do treinador cabeça de abacate, né, Coco? A cabeça de abacate. Foi apelidado aí o Regrag, acabou morrendo nas semifinais mesmo, mas não apaga o feito histórico que foi aquela equipe de Amrabat, de Unai, de Bono, não apaga Olha o filho dele, ó. Esse aqui é o pai. Esse aqui é o pai. histórico que foi aquela equipe de Esse aqui é o filho. Amrabat, de Unai, de Bono e de Ziyech, que ficou marcada como a melhor seleção africana da história das Copas. O Marrocos de Walid Regrag, né, simplesmente marcante. Na disputa de terceiro lugar, eles acabaram sucumbindo também à qualidade técnica da Croácia, né? Estavam ambos os times mistos ali. Aliás, Marrocos chegou para esse mata-mata todo capenga, tá toda hora jogador lesionado, defesa reserva em campo e tudo. Mas o fato é que a Croácia entrou, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo e mais Não lembrava desse terceiro lugar, não. Mas essa Copa do Mundo foi isso, né? Inglaterra e França 6-4. uma vez entrando pro pódio, né, pela segunda Copa consecutiva. Então, cara, eles são um país pequeno que mesmo sem ter vencido o Mundial, essa geração aí do Modric e companhia, né, comandados pelo Talent, ficou pra história com certeza absoluta. A final da Copa de 2022 no Final do estádio século. tinha sido pra ser um dos maiores da história. De um lado, a E atual foi, não? campeã do mundo, com 2 Copas do Mundo no currículo. Do outro lado, a Argentina, que também era bicampeã mundial e que chegava aí com uma conquista de Copa América muito recente no bolso. E também em campo, 2 jogadores emblemáticos que faziam jus ao espetáculo. Lionel Messi, o 10 da Argentina, e Mbappé, o 10 da França. Um gênio veterano em busca da sua coroação final. E o garoto prodígio já se colocando na história e querendo ainda mais recordes e taças. Todos os fatores para ser um grande jogo estavam lá, mas o que se viu dentro de campo foi uma Argentina que dominou por praticamente 80 minutos da partida, o Di Maria sendo um grande nome, sofrendo um pênalti e marcando ele mesmo o segundo gol. Mas eis então que essa final começa a se tornar um espetáculo de cinema, porque o Mbappé acaba fazendo gol de pênalti aos 80 e aos 81 recebe uma bola levantada e manda um voleio maravilhoso para fazer o 2-2. Um doblete em 2 minutos. E a vitória certa da Argentina se tornou cinzas na boca de cada jogador vestindo albiceleste em campo. E como não passa de mágica, os franceses estavam vivos novamente em busca do tri. Na prorrogação foi a vez de Messi aparecer e fazer de perna direita o gol do 3-2 da Argentina. Mas o Mbappé estava doido naquele dia e falou que não ia ter jogo decisivo nos 120 minutos de jeito nenhum. Ele chuta uma bola de fora da área, ela bate na mão do defensor argentino, é pênalti, ele converte e faz o 3-3. Isso foi histórico porque o Mbappé foi apenas o segundo jogador na história das Copas a conseguir marcar 3 gols numa final. E praticamente no último lance, o atacante francês Colomboani recebe uma bola cara a cara com o goleiro para fazer o gol. Era pra ser do título, né? Só que essa bomba não tocou aqui, ó. Ele vai pegar aqui livre, ó. Livre pra meter lá, ó. Francês, mas o Dibu Martinez abre todos os braços e as pernas ali, se esticando inteirinho e acaba pegando a finalização forte do Colomboani, naquela que já foi considerada por muitos como a maior defesa da história das Copas. Uma defesa que na prática valeu o título. E o mais louco é que no contra-ataque desse lance a Argentina se manda pra frente e o Lautaro Martinez tem a chance de fazer o gol argentino, subindo de cabeça livre na área e mandando pra fora, mas assim por muito, né? Aquele jogo histórico não queria acabar e só foi ser decidido mesmo nas cobranças de pênaltis. E o Lloris do lado francês nunca foi um goleiro assim conhecido por ser pegador de pênaltis, não, né? Já o outro goleiro, Emiliano de Eu não tenho monetizar o vídeo aqui, ó. Não quero perder meu dinheiro, não. Martinez era conhecido por
Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Lembrando do vídeo do Eurofute. Falou!